Boa noite, meus prezados alunos do primeiro período do curso de Direito da Faculdade Raimundo Marinho de Penedo. Passando por aqui para nós darmos continuidade aos nossos estudos remotos, né? Como eu falei para vocês, essa foi uma estratégia didática que eu achei mais adequada para nós durante esse período, porque vocês ficam com essas aulas gravadas, né, em intervalos entre as aulas gravadas. Eu farei lives, né, para dirimir ainda dúvidas que restam. Digamos assim, que a cada 3 aulas gravadas eu possa fazer uma live ao vivo com vocês para que nós possamos dirimir dúvidas que ainda restem a respeito dos conteúdos que estão sendo enviados para vocês de forma remota. Então, nós estamos aqui para retomar a discussão que nós paramos na aula passada, né, a respeito da parte geral da filosofia, fazendo um fechamento dessa parte geral da filosofia e uma pequena introdução à filosofia do direito, né, que é a que mais os senhores devem estar ansiosos para tomar conhecimento. Então, para retomarmos essa discussão, a gente precisa voltar um pouquinho aos conceitos básicos da filosofia e acrescer algumas informações de forma mais objetiva, né? Relembrar aos senhores que o filósofo, ele não é o sábio em si, né? O filósofo, ele é o amigo da sabedoria, aquele que vive em busca, que está próximo da sabedoria. Eu acho que esse é um conceito, inclusive, que nas primeiras pesquisas sobre conceito de filosofia, os senhores devem ter se deparado, né, com esse conceito. O filósofo, ele é o amigo da sabedoria. E a filosofia, ela se subdivide, né, em 3 grandes ramos, né? Nós temos a filosofia lógica, né, a filosofia especulativa e a filosofia prática, né? Alguns teóricos da filosofia fazem essa subdivisão e é a que eu acho que é mais objetiva, esse tipo de subdivisão, para que nós possamos aprender de uma forma melhor os conceitos básicos da filosofia. Então, na filosofia lógica, a filosofia lógica é aquela que se ocupa do pensamento humano, em organizar o pensamento humano. E a filosofia lógica, ela ainda se subdivide em lógica formal e lógica material. O maior exemplo que nós temos de lógica formal é a matemática, né? A matemática, como outras ciências da área de exatas, ela não permite subjetividade, né? Ela não permite, numa operação matemática, nós não temos outros resultados possíveis, né? Ele é aquele resultado, por exemplo, se eu faço uma operação matemática de soma, 5 mais 2 igual a 7. Esse é apenas o resultado possível para essa operação. Então, tudo que está dentro da lógica formal é aquilo que não permite interpretações outras. Por isso o nome de lógica formal está diretamente ligado à forma única de existir e de ser, ok? A outra subdivisão da lógica é a lógica material. A lógica material é aquela que está preocupada com a metodologia, do como fazer, do como conhecer, do como ser. Então, nessa lógica material que nós encontramos
e nós vamos rever esse conceito mais à frente, a chamada lógica jurídica. E o que é que a lógica jurídica traz para nós, cientistas do direito, atores do direito? Né? Ela nos fornece um método para entendermos a aplicação do direito. Certo? O segundo grande ramo da filosofia que eu falei para vocês é a filosofia especulativa, aquela que se ocupa em olhar a realidade. E essa filosofia especulativa, ela também, assim como a lógica, se subdivide em filosofia da natureza, aquela filosofia ligada à física, né? A tudo que é físico, que é concreto, e em filosofia além da natureza. Quando nós falamos que algo vai além, nós estamos falando de algo que é meta. E logo, como estamos falando de filosofia, nós lembramos da filosofia metafísica. Né? Então, dentro da lógica, nós temos lógica formal e lógica material. Dentro da filosofia da natureza, nós temos dentro da filosofia especulativa, nós temos filosofia da natureza e filosofia para além da natureza ou metafísica, como alguns chamam. Dentro da filosofia da natureza, nós temos alguns ramos que são interessantes para o nosso conhecimento, né, que é o ramo da cosmologia, que se ocupa, como nós já vimos em sala de aula presencial, né, a cosmologia ela se ocupa do estudo do universo. Né? Então, nós temos cosmologia, nós temos antropologia, que se ocupa do estudo do homem dentro desse universo, né? Como é que ele sobrevive, como é que ele se adapta ou readapta às situações, como ele pensa, como ele sente. Né? Então, tudo isso nós vemos através da antropologia. Tudo que é ligado ao estudo do homem está dentro da antropologia, que é também um ramo da filosofia. Né? Nós temos ainda a ontologia, que é o estudo do ser, né? E nesse conceito de ontologia nós lembramos de uma máxima que nós temos no mundo filosófico, daquelas 3 perguntinhas básicas, né? O que somos, de onde viemos e para onde vamos. Né? Essas são as 3 grandes indagações que norteiam, digamos assim, o mundo do pensamento filosófico. Então, nós encontramos essas indagações diretamente ligadas ao estudo da ontologia, que é o estudo do ser. E o quarto sub-ramo da filosofia da natureza é a gnosiologia, que é o estudo do conhecer. Né? Como o homem conhece as coisas. Né? Então, nós temos esses grandes sub-ramos dentro da filosofia da natureza, que são a cosmologia, a antropologia, a ontologia e a gnosiologia, certo? Respectivamente, os estudos do universo, do homem, do ser e do conhecer. Nós já tratamos da subdivisão da filosofia que fala da lógica, e aí nós temos lógica formal e lógica material. Nós tratamos agora da filosofia especulativa, que subdivide-se em filosofias da natureza e filosofias metafísicas.
E a filosofia da natureza ainda subdivide-se em cosmologia, antropologia, ontologia e gnoseologia. E agora nós vamos para a terceira subdivisão da filosofia geral, que é a questão da filosofia prática. A filosofia como praxis, como a gente costuma encontrar na literatura. E essa filosofia, essa terceira grande subdivisão da filosofia geral, ela nos traz o estudo da ética e da estética. E digo aos senhores que esse é o ramo da filosofia que interessa diretamente ao direito, não é? Ao nosso estudo como um todo. Nós temos na ética ainda duas subdivisões, né? Duas subdivisões para estudo. Ética vem do grego ethos, né? Que significa humano. Então, nós temos na ética, dentro da ética, o estudo da moral e o estudo do direito em si. Né? Moral vem de mos, e mos significa costumes. Né? Na etimologia da palavra, nós temos o grande conceito de ética. A análise dos costumes, de como vivem os povos em sociedade. Né? Então, por isso que isso muito interessa ao profissional do direito. Né? E o segundo grande estudo que nós temos dentro da ética, além da moral, nós temos a questão do direito, que é aquilo que é correto, que é a forma de impor ao ser humano como ele proceder corretamente em sociedade. Então, por isso que isso está diretamente ligado, esse estudo da filosofia, essa parte da ética, está diretamente ligada à nossa profissão, que é de operadores do direito. Então, nós temos dentro desse estudo de ética e direito, né, a ética detendo dentro dela o estudo da moral, ou seja, o estudo dos costumes, que inclusive é uma das fontes que alimentam o direito, se não a primeira delas, que são os costumes, e aí mais à frente a gente vai ver também uma diferença básicazinha que tem nessa questão que envolve os costumes. E há alguns doutrinadores que colocam também no estudo da ética um terceiro subtema, que chama o decoro. E o decoro está diretamente ligado a essa questão de moral, mas difere dela. Como exemplo, para ilustrar essa questão do decoro, eu cito para vocês que no curso de arquitetura nós temos uma disciplina que chama decoração. E o que quer dizer decoração quando você vai aprofundar no conceito, né? E que serve, nós trazemos para a área da filosofia. Decoração é você criar um ambiente harmonioso, ou seja, trazendo para nós na filosofia, nesse estudo agora de ética, moral e direito e decoro, é você criar o ambiente perfeito para a convivência humana, ou seja, aquele ser que cumpre os costumes e as regras, né? E cria um ambiente harmonioso, um ambiente decorado.
né? Então, aí está, em simples, singelas palavras, o que significa o decoro, que é diferente da moral. Espero que tenham entendido. Se não, façam as perguntas, né? E a gente vai ter a nossa live ao vivo, lembrando a vocês, vai acontecer na próxima aula do dia 30 de abril. Né? Faremos live ao vivo através do meu canal no YouTube para que vocês possam interagir comigo através do chat da live, ok? E a grande subdivisão também ainda dentro do campo da filosofia prática, que é a que nos interessa, eu disse aos senhores que ela se subdivide em ética e estética. Né? E a estética está diretamente relacionada a esses conceitos de ética que nós acabamos de ver. Porque o que é a estética? Né? Desde a Grécia Antiga, que se procurava se aproximar da perfeição da realidade. Ou seja, exemplo disso, claro, é que nós temos aquelas estátuas famosas no mundo inteiro, né, produzidas na Grécia. Chegou para o mundo, normalmente as estátuas gregas, elas são brancas, né, como nós a conhecemos hoje em dia, em mármore branco. Mas, na realidade, quando elas foram produzidas, elas tinham cores, né, lá na Grécia. E dizem, os antigos contam, deixaram na literatura para nós, que eram perfeitas, eram estátuas perfeitas, que quando você olhava, elas só faltavam interagir com você. Né? Então, sempre houve dentro da filosofia a busca pelo bom, pelo belo e pelo justo. Né? E isso a gente transfere para a nossa realidade. E como profissionais do direito, nós também continuamos essa busca do bom, do belo e do justo, né? Transpondo para a nossa realidade. Então, com esses conceitos básicos, nós fechamos essa parte geral da filosofia, né? E a partir da próxima aula nós já vamos discutir bastante durante a live alguns temas ligados diretamente ao direito, né? E vamos esclarecer as dúvidas que os senhores me mandaram, né? Através do exercício da semana passada. Nós vamos esclarecer todas e acredito que vamos sair desse debate ainda mais enriquecidos em conhecimento. Então, era o que eu tinha preparado para hoje para vocês e espero que gostem, né, e que aproveitem bem essa aula e até o nosso próximo encontro. Cheiro em todos vocês e fiquem com Deus até a nossa próxima aula, se Deus assim permitir. Beijo!